bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. Olha, eu saí do canto ali, tô um pouco mais no centro aqui do nosso estúdio, porque não faço ideia, quis mudar. Esse é o porquê. E voltando, né, tô começando a gravar a segunda temporada, né, então estamos na metade do ano, tá? Se você não fez nada até agora, corre, senão 2023 já foi. E eu vim hoje trocar uma ideia com o cara de banco de dados. Ele diz, tá, que é software engineer, mas... Senior software engineer. Pelo amor de Deus, né? Foram décadas para chegar até aí. Eu vou dar a oportunidade dele falar um pouquinho dele. Sebastian Weber. Baguri. Fala. Mas oi, vamos dar. Mas tem aqui em Porto Alegre a gente tem um sotaque ali, porto-alegrense, né? Diferente. A gente come berga ali na Redenção, né? Bom, não é bem o machão do interior, que nem o Fabrício. Ah, entendi. Aqui a gente é diferente, tio. Bom, fica na palhaçada aqui, não rola a introdução, né? E ele não fala o nome dele, não fala sequer o nome dele. E aí, pessoas, tudo bem? Eu sou o Sebastian, eu trampo como o gurizinho do Postgres faz um milênio já. Acho que já faz uns 18 anos, se não é 18 é 17 pra 18, ou 18 pra 19, ou na real ninguém se importa mais nessa altura da minha vida. A única coisa que importa é que eu não estrague o banco das pessoas e que no fim alguém me pague, então tá tudo valendo. Eu tô nessa saga infinita de convencer as pessoas que a gente tem que rodar o banco no Kubernetes, e eu acho que eu achei o melhor lugar pra contar essa história bonita pra vocês, que é aqui. Exatamente, você tá no lugar certo. Eu sempre defendo o banco de dados no Kubernetes aqui. Esse é o lugar certo pra gente falar pras pessoas: roda o banco de dados no Kubernetes, vai ser legal, tá? Pula aqui que a piscina tá quentinha, se casa mesmo, vai ser tudo super legal, sua vida vai ser maravilhosa. Sabe que essa jornada de Kubernetes, ela já é antiga, já pra mim. Não que o Kubernetes seja novo, né? A ponto de, nossa, 40 anos e tal, mas eu quando descobri o Kubernetes, a minha cabeça explodiu em muitas partes, porque... Pra quem trabalha com banco de dados, cada um tem a sua jornada, né? Eu costumo dizer que o DBA é aquele cara que tem uma pastinha cheia de TXT e que se ele perde a pastinha, ele tem que mudar de profissão, né? Porque ele não sabe mais trabalhar. Tá toda a vida dele ali dentro. E aí, trabalhar com Postgres é um pouco muito saber de Linux, assumindo que a pessoa trabalha com Linux, né? Daqui a pouco trabalha com Windows, mas meu ponto é saber muito o sistema operacional, porque o banco, ele delega muitas coisas pro sistema operacional, né? Então, por exemplo, tem que gravar uma coisa no file system. Ele abre uma chamada do kernel dizendo, abre pra mim o arquivo, grava pra mim o arquivo. Agora é contigo, vai lá, faz tua parte. E aí tem que saber do sistema operacional pra dizer pro kernel, esse negócio aqui é importante, vamos dar mais prioridade, vamos dar mais banda de disco, né? Tem que conhecer os RAID pra poder fazer o disco ficar mais rápido, entender como funciona a memória pra poder dar mais recurso, se livrar do out of memory killer, que é o pesadelo do Kubernetes, eu acho. Sim. Acho que todo mundo tá sofrendo com esse troço. Até hoje, inclusive agora no Kubernetes, mais que nunca, né? Fica a dica da galera que quer usar o banco no Kubernetes aí, lembrar disso aí. Faz falta swap, né? Faz falta. Olha, é engraçado a gente em 2023 falar de capacity planning, de você monitorar certinho, de você saber como as coisas estão funcionando lá embaixo. Você mesmo falou, né? Tipo, Kubernetes não é novo, não é mesmo. Vai fazer 10 anos, né? Tá na porta, mas perto do Postgres é uma criança, né? Então... Não sei quantos anos já tem, uns 30 já? Será? Eu não sei. Cara... Eu não sou muito bom de data. Duas coisas que eu não sou bom é datas e faces de pessoas. Eu lembro das pessoas, não lembro do nome, é uma vergonha. Eu esqueço de tudo. Julho de 96, quase 30 anos. Quase, vamos chegar lá. Aí, quase 30 anos. Então, perto do Postgres, o Kubernetes é uma criança, tá em formação ainda, tá tranquilo. Mas sabe que a gente tava falando bait pra todo mundo tem que usar o banco no Kubernetes, mas coisas que eu sempre senti falta trabalhando com o sistema operacional puro ali, né? Alguma coisa que olhasse que meu serviço não tá rodando, subir de novo. Hoje, tem o Systemd, né? O Systemd vai lá e olha, configura aqui a minha unidade de serviço, caiu, sobe de novo. Mas, poxa, quando eu comecei a trabalhar com Linux, não tinha Systemd. É aquele Systemd lá, bizonho, que era um monte de script pra tudo que é lado, Init, não sei aonde. Cara, eu tinha medo daquilo.
essa é a verdade, eu tinha medo. Era melhor tomar um alerta do que ir configurar lá. Não, e aí coisas muito antigas que tinham naquela época, por exemplo, um log centralizado, né? Tinha como fazer aquilo, a gente podia mandar o log para um servidor central e copiar, mas isso é uma coisa que quando surgiu o Kubernetes, surgiu a ideia do Docker em si, já ficou uma coisa mais normal, né? Tem que mandar o log para algum lugar, né? Mas ainda assim é uma coisa que facilita muito no dia a dia, né? Que é uma coisa que para mim chama muita atenção. Tem um lugar central para rodar coisas e buscar os logs, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é o conceito de unidade computacional de uma forma abstrata. Porque para a pessoa que trabalhou com TI quando não tinha virtualização, não é meu caso, né? Porque quando eu comecei a trabalhar já tinha virtualização. Mas era um ET, ninguém sabia o que era, todo mundo achava que era loucura. Né? Já, vários lugares já usavam, mas onde eu comecei a trabalhar ninguém usava, uma máquina virtual. Sim. Agora com Kubernetes não interessa onde está rodando. O que interessa para mim é que eu preciso subir um pod, tem X CPU, X memória, e é isso aí. Agora a prioridade, né? Qual a prioridade do meu pod rodando no meu cluster, enfim. Né? E isso eu acho fantástico, porque se tu parar pra pensar, a gente consegue atingir aquele objetivo de um sistema infinitamente escalável, né? Conforme eu tenho nó. Claro que a gente sabe que não é lindo, maravilhoso como promete. Depende do seu cartão Black. Quando tem o dinheiro, o cartão infinito lá na Amazon, sobe nó pra infinito, né? Cara, mas olha, eu concordo com você. Eu acho que, apesar de vender Kubernetes e falar sobre Kubernetes, pagar meus boletos com Kubernetes, não é uma bala de prata que resolve seus problemas, simplesmente. Ele resolve um problema, talvez de escalabilidade, resiliência, aqui numa camada, resolve. Mas, cara, se eu vou falar só, já que a gente tá falando de banco de dados, né, e a gente tava comentando, rode seu banco de dados no Kubernetes, vai com calma. Você manja do seu banco de dados. Acho que essa é uma coisa interessante. Mas ao mesmo tempo que manjar, eu acho que é uma coisa que vai cair em desuso, sabe? Porque, vamos ser realistas, o nosso trampo, o meu trampo como engenheiro de software que trabalha com banco de dados, o teu trampo como engenheiro de software que é o cara que vai lá e vai meter pilha de como tem que ser o Kubernetes. ou tu vai bancar alguém pra fazer, ou tu vai meter pilha e desenhar, alguém vai fazer contigo. No fim do dia, esses são os trabalhos em extinção, né? A gente vai basicamente dominar mais a tecnologia e as pessoas vão consumir a tecnologia. Tudo de alguma maneira vai virar um serviço de SaaS, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque para pra pensar, hoje em dia a pessoa quer ser desenvolvedor de software. Ela não quer se dominar a infraestrutura, ela não quer aprender Linux, ela não quer aprender rede, ela não quer aprender banco de dados, para ver se o produto dela vai vingar e para ver se ela vai abrir um negócio, se ela vai poder sustentar daquilo. Sim. Qual que é o mínimo que eu preciso para ter um banco rodando, para ter uma aplicação rodando? Vai ter um Heroku. O Heroku agora não é mais referência, mas já foi uma referência incrível, né? Já foi. Né? E era muito besta, né? Clica um botão, tem um banco de dados. Clica um botão, deploy minha app. Né? Ainda é mágico desse jeito, mas meu ponto é essa ideia, né? Focar no que é importante, ser objetivo pro negócio, né? E essa é por isso que eu falo que a nossa profissão meio que tá em extinção, porque a gente vai sempre trabalhar pros cloud provider, né? É o meu caso hoje, né? Hoje eu trampo pra Timescale, que é uma empresa que está tentando criar um produto concorrente aí do RDS. Não é a intenção do produto Timescale ser concorrente do RDS, mas a gente quer mudar como que as pessoas enxergam um banco de dados gerenciado, e a gente usa o Kubernetes, que é um dos motivos de eu falar, quero vir aqui para falar do Timescale. Show. Mas ainda assim, eu acho que não faz sentido hoje a pessoa pegar e dizer, quero ser um especialista de Postgres para eu virar um especialista do Kubernetes para eu poder rodar minha aplicação. Eu acho que pode ser uma consequência da jornada, né? Eu sei desenvolver em Java, e aí eu fui botar minha aplicação rodar no Kubernetes. Aí fiz rodar, agora eu preciso do banco de dados. Aí conforme eu vou rodando, eu vejo, precisa de Tune, precisa de rotina de manutenção, precisa entender como funciona lá o storage class para poder otimizar o disco. E assim a gente vai caminhando até uma hora, eu entendo muito da minha aplicação e de que o banco precisa que ela fazer para que a aplicação rode direito. Mas nunca um especialista em banco de dados, nesse sentido, sabe? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Porque eu concordo com você que cada vez mais a gente usa as tecnologias. Mas meu problema é quando dá pau. Porque a gente tem aqui numa camada diversas coisas resolvidas. Ou, já que é o nosso tema aqui, tá bom, o Kubernetes está resolvido. Dá um pau, a gente resolve, tudo bem. Agora, uma API ficou fora, faz o deploy de novo. Mesmo que eu perdi a imagem, eu buildo de novo e coloco lá. Mas num banco de dados, se eu perdi os dados, provavelmente alguém vai cortar meu pescoço. Vai. E às vezes nem é só perder os dados. Às vezes é que, o banco de dados entrou em parafuso e você não consegue restaurar ele. Você não consegue voltar daquele ponto. Então você vai perder e, vamos voltar um backup, vamos chegar o mais próximo possível. Mas o mais próximo possível, no e-commerce,
Não, mas perdeu só as últimas 2 horas. Pode ser milhares e milhares de notas. Perdeu as últimas 2 horas. Então, você fica sem as últimas 2 horas de salário. Sabe que isso é uma coisa discutível, assim. Eu não tô dizendo que não é uma coisa a se ignorar, não é. Mas eu acho que muito de estratégia de negócio, de como que a gente quer que os dados sejam duráveis, né? A gente tem muitas maneiras de trabalhar com banco de dados. O Postgres, ele usa o ACID, mas tem outras maneiras de gerenciar isso. O que eu acho relevante é o seguinte: como que eu quero que o meu sistema funcione? Eu posso perder 0 transações? Então, todo o meu setup tem que ser pensado em que eu garanto que não vai ter uma parada. E se tiver uma parada, eu garanto que ela seja atômica. Por exemplo, eu tenho um setup que eu tenho um banco primário e uma réplica. Então, os dados são síncronos entre os dois nós. E aí, quando o meu primário cai, a minha réplica assume. Nesse meio tempo, o sistema fica fora, dizendo, não consigo escrever, voltei e vai. Aí, obviamente, vai ter que ter um sistema de self-heal aqui do outro lado que vai pegar e, olha, voltei, agora o que eu faço? Rebobina com o primário e volta a ser uma réplica, por exemplo. Isso com o Kubernetes, a ideia, olha, sinceramente, com o Kubernetes isso é muito fácil. Porque eu tenho lá pode ser um réplica set, pode ser um stateful set, ou pode ser até um deployment mesmo, onde eu manualmente vinculo os discos com os pods, mas aí eu só digo, cria mais um, e aí ele vai lá no stateful set e sobe mais um nó com disco separado e tal, e faz tudo pra gente. Claro que vai ter que ter um pedaço de software que vai entender, criei mais um nó, tem que inicializar a réplica e tudo mais, mas ainda assim, vai da minha premissa de negócio. Quanto que eu posso perder de dados? Obviamente, você você contou o segredo agora há pouco. O 0 perda quer dizer cartão de crédito Infinity Black mais top da balada. Quanto mais garantias eu tenho, mais caro sai. Exato. Mas e tem uma coisa interessante. A gente tem que entender que todo negócio tem uma moeda. Eu vou dar um exemplo. Há muitos, muitos anos atrás eu trabalhava com um sistema onde tinha transportadoras. Onde o sistema era para transportadoras. E tinha um gerente de TI que estava tentando trocar a frota deles, tentando trocar os servidores faz um tempo e tal. E uma hora dessas, a gente conversando, ele, cara, descobri como que eu vou vender isso aqui. E aí ele, na reunião da direção lá, na reunião com os diretores, ele falando, galera, a gente precisa trocar os servidores. E todo mundo, não, muito caro. E aí, não, peraí, eu tenho uma explicação de como isso é um bom negócio. Aí ele pegou o histórico de quantos caminhões eles compram por ano, porque é assim que os sócios mediam se a empresa estava sendo eficiente. Temos dinheiro para ter a frota sempre atualizada, temos dinheiro para pagar todo mundo, temos dinheiro para nós ficar rico e todo ano nós trocamos caminhão. Então ele fez uma conta, todo ano a gente gasta X de caminhão. Aí deu um incidente, ficou a empresa parada um fim de semana todo, deu um monte de merda, troca servidor, mexe, faz não sei o que, resolvemos. Aí ele fez uma estimativa de quando eles perderam naquele fim de semana que não pôde operar. E aí ele falou, galera, olha só, esse prejuízo aqui foi X. Eu tô pedindo uma fração de um caminhão que é Y pra gente não passar por isso. Então, meu ponto é, como a gente não é, como nossa atividade não é fim, né, como trabalhar com banco de dados não é uma atividade fim, a gente vai ter que achar de alguma maneira um cenário onde a gente vai conseguir encontrar o que é comum para todos. Olha, no caso da transportadora foi, galera, eu preciso de um caminhão a cada 2 anos pra garantir que esse troço não cai. E aí ele comprou um storage novo, ele começou a renudar os dados, ele tava cogitando botar uma réplica numa filial, pra garantir que se eu perdesse tudo fisicamente estava em outro lugar. Isso aqui é pré-cloud, isso aí é antes da Amazon ser a coisa que é hoje, né? Um outro tempo. E tem gente que ainda roda assim. Eu, de vez em quando o pessoal me liga com emergência, um negócio dessas da galera da transportadora, tá empenhado, né? E aí é o mesmo setup de 15 anos atrás. Sim. E a galera não investe porque o troço funciona. Claro que, vamos ser realistas, 15 anos depois vão trocar as máquinas, vão trocar tudo, mas no fim do dia, ainda não é um negócio revolucionário, sabe? Mas aí, não é, né? De novo, o segredo é o dinheiro, né? O segredo no sentido de pensar qual que eu posso usar como moeda de troca pra isso. E eu queria contar um caso de fracasso depois, se tu quiser ouvir. Eu quero. Desculpa eu ter te interrompido, mas você falou de perda de dados, eu consigo lembrar de um caso, cara. Isso é muito antigo, isso deve ter mais de 10 anos, eu acho que não tem mais nenhum NDA pra me bater. E também não vou citar nome de empresa nenhum, não vou falar mal de ninguém, porque a ideia não é criticar as pessoas que tomaram decisões, mas mostrar como as merdas são coisas sutis. Teve uma empresa que eu trabalhei, que a galera fazia sistema para transportadoras e tal, e eles, naquela época, como não tinha cloud, a galera tinha um servidor com o tuning mais otimizado possível e a pior segurança possível, né? Porque normalmente o gráfico da segurança e da confiabilidade, ele inversamente. Tipo assim, é mais rápido, menos seguro, né? Aí tu vai mexendo na curva até achar um meio termo, né? E aí tinha lá todos os F5 desabilitados, todo o tuning do kernel pra nunca dar um out of memory. O banco, tinha o servidor que rodava o banco era a VM dentro daquele servidor que tava com tudo tunado no máximo, sabe? Cenário mais exagerado possível, zero confiança. O servidor tava com RAID 0 pra garantir que ia rodar as queries voando. É o servidor de demonstração. Deu problema no servidor de demonstração, que a gente faz? Formata, volta o backup, vida segue.
foram apresentar para um sistema, reunião, leva o servidor, põe o servidor no projetor, pai, mostra o sistema rodando. Os caras não acreditavam que os relatórios de um ano levavam segundos para rodar. Esse sistema é muito bom, muito rápido. Eu não sei que merda aconteceu. Eu sei que aquele servidor ficou no cliente. E aí a galera foi lá, limpou os dados e começaram a usar. E aí, quando eu entrei na empresa, já tava lá. Não era uma coisa que, tipo assim, não me falaram, ou meu colega não sabia, se fez de leitão. Já tava lá, já era realidade, já tava um tempo ali rodando. E numa dessas me ligam de noite, assim, não era na madrugada ainda, mas eram as 8, 9 da noite. Estou fulano da empresa tal, tô com um problema. Durante o dia o pessoal tinha falado que tava algum problema no sistema, a gente falou, olha, vocês vão ter que achar um técnico, porque a gente não é tipo um micreiro, assim, de mexer, não vão pegar o doceiro e desmontar, você tem que chamar algum técnico aí especializado pra poder fazer o servidor subir. Quando tiver SSH, a gente conecta no banco e vê o que acontece. E aí o cara mexeu nos discos, tirou os discos, desligou os discos e tal, e falou, olha, acho que agora deve estar funcionando. Aí cheguei lá e descobri que era essa tal da máquina, tinha um RAID 10, e quando o cara desligou, o técnico foi dar manutenção no servidor da IBM, ligou a máquina de novo sem os discos, daí botou os discos na ordem diferente, o RAID falou, não tem o RAID mais, desarmei, né, talvez o disco tinha algum problema, a gente não sabe, porque no fim da história já tava feita a cagada, e aí os caras não tinham mais o banco de dados. Aí eu falei, bom, a mágica, que era tentar logar no servidor, tentar ver os dados ali para tentar fazer alguma recuperação, não vai rolar, porque os discos estão como inicializados aqui. Parece que tem o RAID, não sabe quem é quem aqui, então o que eu posso fazer agora para vocês é voltar o backup, que eu acho que é muito mais seguro, já que a gente tá o dia fora. Aí, não, mas é vocês que a gente aluga o servidor de vocês têm que fazer o backup. E aí eu já tava lá um tempo na empresa, eu falei, olha, meu amigo, eu não quero ser o terrorista, mas a gente não tem esse hábito de rodar backup de cliente nenhum. A gente roda pra fazer, às vezes vocês têm um problema de desempenho, você tem que criar um relatório customizado, a gente tem essa rotina de criar esses backups pra ajudar isso. Não, mas a gente não faz isso aqui, porque a gente não tem empresa de TI, sabe, o cenário mais caótico possível, a gente não faz isso não é problema nosso, a gente não tem que fazer. Aí eu falei, bom, deixa eu ver o que eu acho, daqui a pouco eu acho um backup recente pra ver e tal, como é que eu posso ajudar vocês. Aí a gente procurou e achou um backup de uns 20 dias atrás, em que alguém fez um backup pra ajustar um relatório que não tava legal, aí puxa o backup do cliente, pede autorização dele. Não tinha LGPD naquela época, né, mas era uma coisa mais consentida, por mais que pareça porra louca, era um negócio mais tipo, tô pegando teu backup, tá, só pra avisar, tá entendendo? Aí restaura o backup do cara, testa o negócio, aí achei o backup do cara, realmente tinha um backup 20 dias atrás. Aí eu falei, bom, tem esse backup aqui, mas tem um problema só, tem o teu faturamento, tua emissão de nota, tem toda a questão de entregas aqui de 20 dias que a gente não sabe o que acontece. Aí, cara, no meio da madrugada, quando eu botei o servidor funcionar, o gerente veio pra mim e fala assim, não tem problema, a gente digita. E isso quebrou a minha percepção sobre quantos dados são importantes. Porque pra mim, perder dados quer dizer, eu como profissional falhei. E aquele cara falou, mano, tem um monte de gente aqui que pode digitar, tá tudo impresso. E aí vai muito, porque, por exemplo, vamos imaginar um cenário caótico, vida real, assim. Lá, Americanas perde os backup tudo, não tem. Que deve ser um negócio impossível, porque uma empresa desse porte não vai guardar o troço numa caixa só, num servidor só, né? Vai ter espalhado esse troço em vários lugares. Vamos pensar o que acontece. Esse troço tem um rastro físico em algum lugar. Se é muito interessante para as pessoas, elas podem tentar reconstruir esses dados. Então a nota foi lançada, a nota já foi impressa, quem sabe lançar de novo no sistema. Talvez tenha que ter alguma trava no sistema para dizer, ei, não vai na Cefaz emitir nova nota, mas alguma coisa nesse sentido. Mas assim, é possível. Sim. Só que é muito mais barato simplesmente mandar para uma empresa de recuperação de dados, que é uma, sei lá, order by select series from chaos, order by random, né? Porque não sabe o que vai sair dali. Pode sair tudo, menos os dados, ou pode sair os dados e os dados que tu não queria, inclusive. Sim. ou simplesmente investir numa rotina muito mais eficiente de backup e restore, de basicamente implementar a disponibilidade, né? Tem um servidor, não tenho nenhum, então vamos ter 2, 3, 4, espalhar isso em várias filiais, porque essas empresas nunca têm uma sede só, né? Sim. Eles não têm dinheiro pra nada, mas aí tu vê, eles têm 47 filiais em cada estado do Brasil, tá ligado? Quando você pode zero? Mas como assim? Não, porque a gente não tem dinheiro. Aí você vai pesquisar no Google, eles têm uma filial em cada município do país. Não, só de porteira e secretária, os malucos têm uma folha gigantesca. Por isso que eu insisto que a gente tem que só descobrir a moeda de troca deles. Nas transportadoras, a impressão que eu tenho, a moeda deles é caminhão. Entendi. Quantos caminhões que a gente precisa a cada X tempo pra poder fazer isso? É igual quando vai dar notícia no Jornal Nacional de quanto foi uma queimada. Os caras usam qual que é a unidade de medida. Para todas as outras coisas, metro, quilômetro, acre, sei lá. Os caras vão falar campo de futebol. É isso. Mas é uma excelente visão que tu traduz para as pessoas que vivem aquela realidade, uma coisa que elas entendem sem pensar, né? Sim, que a pessoa pensa, mano, mas quando eu fui no campo de futebol, eu olhei de um lado a outro, eu não vi. E se é um monte desses,
Caramba! Mas é exatamente isso. É foda. E acho que também é uma parte interessante de que é como trazer a informação que é complexa para um cenário real, né? Porque para pra pensar, banco de dados é um negócio de outro mundo, né? Aham. Para pra pensar, é um negócio assim, o que é um banco de dados? Por que a gente tem esse troço, né? Porque parece um negócio meio mágico, né? Uma caixa preta que eu vou lá e meto meus dados lá pra dentro e dali pra frente a gente simplesmente, tudo mágico. E tu tá na TI há mais tempo que eu, talvez, e uma coisa que tu sabe que mágica não existe, né? É alguém que escreveu o código, que usa o hardware que alguém escreveu, né? Porque alguém foi lá e desenhou como que o hardware tem que funcionar, e todo mundo acredita que com a quantidade certa de energia ele vai se comportar daquele jeito. Mas tudo pode acontecer, né? Pode ter energia errada, pode faltar refrigeração, pode aquecer mais que devia, pode ter alguma coisa que impeça dele ter energia, então tudo é possível. Aham. Cara, você falou, eu queria usar esse seu exemplo sobre criar os dados de novo, né? Eu não sei quem já assistiu, quem não assistiu, spoiler, não quero saber. Não é que o Ethan Hunt morra, tá bom? Ele não morre, todo mundo já viu que ele pula da moto e não morre. Ele não morre, né? O Tom Cruise, ele não vai morrer. O Ethan Hunt é o Highlander do século XXI, não? Exatamente. Bom, nesse filme, tipo, o ChatGPT tomou conta da internet toda, de tudo que existe. E aí, os caras do governo estão, tipo, imprimindo tudo o que existe, antes que deixe de existir, sabe? E os caras imprimindo e arquivando tudo, sabe? Não pode. Imagina isso, né? Que, tipo, em algum momento, a gente teve 1 bilhão de digitadores, que a pessoa estava trazendo isso do mundo físico pro digital, escanear, OCR, né? Nunca funcionou essa porcaria. Agora que a gente não precisa mais, que tudo é digital, agora você tira uma foto e reconhece o texto, né? Eu não quero também. Mas isso é um OCR. Pode não gostar dele, mas é um OCR. Talvez agora ele funcione. Agora que não precisa mais. Too late, OCR. Mas isso liga diretamente com o que você estava falando, né? Quanto esses dados são importantes. Eu, normalmente, aqui, eu tô falando de uma camada abaixo, né? Eu tô falando com o cara sobre Kubernetes, sobre infraestrutura. E aí, a gente ainda tem conversas que a gente tinha nos anos 90, que era tipo, eu quero ter um DR. A pessoa só saca isso. Ela pega do bolso e joga na reunião. Pá, eu queria ter um DR. Qual o seu apetite financeiro? Achei que a piada era pronta. Tipo assim, tá, pega o telefone, liga pra tua mulher que eu te ajudo. Não. Eu tenho muito boleto pra pagar pra poder falar isso. Mas assim, ó, eu não sei se é uma impressão, e também não quero sacanear ninguém, porque parece que tô sendo maldoso, não é a intenção, eu tenho a impressão de que algumas pessoas da esfera de direção, de gerência, eles se encontram no fim de semana sim. E eles tocam todas as buzzwords todas juntas, assim. Eles têm. Que parece que eles fazem, tipo, o Bantra, assim. Hoje o nosso buzzword é cloud, é Kubernetes, é não sei o quê. E às vezes eles gostam tanto da ideia de como esse conceito abstrato funciona, que eles chegam lá, eu quero comprar isso aqui. Por exemplo, uma piada velha que é boa. Eu quero comprar o DevOps pra botar na minha empresa. Exatamente. É nesse sentido, sabe? E, de novo, não tô tentando ser maldoso, porque não é a intenção. Mas é que, de novo, a tecnologia não é um negócio simples. Uhum. Por exemplo, tu pode dizer, Kubernetes é um negócio incrível, foi feito para escalar, dá para rodar milhares de nós, que vai rodar milhares de serviços, o cara do outro lado, ele não vai entender o que isso quer dizer. Mas se dizer pra ele, olha, a gente vai colocar um serviço aqui, que vai pegar e você vai faturar de 10 para 20, o cara vai dizer, pô, isso é negócio. Quanto que eu vou pagar pra isso? 5% dessa loucura? Quero 2. Que o cara consegue ver como aquilo vira dinheiro, né? Sim. Eu costumava dizer isso quando eu fiz uma palestrinha sobre Chaos Engineering. É um assunto muito legal, hein? Que o assunto é muito legal. Na prática, o Netflix não faz, não caiam nessa, nem o Netflix faz. Mas que eu conversava com as pessoas sobre como você deve abordar o assunto com pessoas diferentes. Não adianta você chegar pro seu chefe, pro superintendente ali do lance e falar pra ele, não, porque que tal a gente derrubar a produção hoje? Cara, você vai tomar um soco, né? É óbvio que não. Mas se você disser pro cara, olha, se a gente testar essa parada toda de arquitetura, esse SLA todo que a gente promete, se a gente testar numa quarta-feira, tá todo mundo aqui, o time inteiro, a gente quer testar se realmente, né, o DR vai assumir, se realmente toda essa mágica que a gente desenhou vai acontecer. Tá, por quê? Se acontecer de madrugada, no plantão, com um cara só, com as coisas começam a cair em cascata,
vai ser pior. Ou se você, beleza, isso de repente o superintendente, o gerente, CTO, cargo mais fancy hoje, né? Beleza, vai funcionar. Agora, se você vai falar para outra camada, para um CEO, alguma coisa mais gerencial, assim, que o cara tá pensando em ROI, né? O cara tá pensando em perda da marca, o cara tá pensando em... Confiabilidade, né? Quanto que o sistema dele, quanto que a empresa deixou de ser confiável e a gente não quer mais usar o serviço dela. Exatamente, porque a pessoa fica magoada. Se ela acessa... olha, nesse dia que a gente tá gravando, 8 de agosto, dia 7, foi um péssimo dia para quem era do Itaú, ou para quem é do Itaú. Porque ficou fora tudo. Aplicativo, site, tudo. Só que dia 7 de agosto é o 5º dia útil. Eu não sei o boleto de vocês, mas os meus, 5º dia útil, olha, é dia de bater cartão. E tava tudo fora. As pessoas ficaram desespero, assim. Porque é um ativo que faz a gente questionar a nossa sociedade, né? Porque a gente precisa de dinheiro para viver. E aí tu confia numa instituição que tem várias coisas pra tu dizer, não, aqui não vai dar merda nesse negócio, vai dar merda em mim aqui, o problema sou eu, a minha internet não funciona. E aí quando o banco tá fora, tu pensa, mano, chegou a Skynet, vai acabar o mundo, o céu vai ficar vermelho e a pessoa vai começar a morrer aqui. Exatamente. Porque, e quanta gente ficou magoada a ponto de, tipo, cara, eu vou resolver isso aí na próxima semana, eu vou migrar meu dinheiro todo para outro. Qual o impacto disso, de algumas coisas que são medidas e outras que o impacto é mais longo, assim, para você poder medir, né? Quanta gente vai sair ou, sei lá, não entrar. Então, qual é o custo desse SLA? Pro cara do caminhão que você estava contando agora? Não, pro cara, mano, você resolve em quanto? 20 dias. Tá bom, pode ficar fora 20 dias nesse exemplo, né? Então tá bom, o SLA deve ser de 50%, se fizer uma conta. Os bancos têm um negócio, eu não sei qual é o nome da entidade que rege como os bancos têm que funcionar, não sei se é o Bacen, o Banco Central. Tem uma entidade que ela caga a regra, assim, literalmente caga a regra. Tem que fazer assim, tem que ter tanto tempo de resposta. Todos os protocolos que o banco fala leva tantos dias porque alguém falou que tu não pode passar dessa data. Sim, eu tô ligado. E aí, o meu ponto é que eu não acredito que tenha sido de graça, assim. Mesmo o fato menos óbvio que é perder uma marca, visibilidade, cliente, eu ainda acho que deve ter tido algum tipo de penalidade financeira que um órgão desse deve ter dito. Como que vocês ficaram fora? Também. Como que vocês não operaram o dia inteiro? Exatamente. Né? E sem falar da possibilidade de ação judicial, né? Imagina se eu tava respondendo em juízo, não pude pagar porque o banco tava fora. Imagina a confusão que não dá. Não, e ainda eu participei, a gente participou, na verdade. Eu só conto mentiras em reuniões, gente, tá bom? Essa é a minha profissão. Storyteller. Exatamente. Mas a gente participou com alguns bancos quando foi lançar o Pix. E eu acho que é o Bacen mesmo. Que eles, tipo, cara, pra mim foi ótimo, né? Porque eu venho do Kubernetes. Então, tava lá na regrinha que o Pix tinha que rodar no Kubernetes. Então, sucesso pra mim. Todo mundo precisava de um Kubernetes de um dia pro outro. E o Bacen, tipo, olha, e tem 3 meses pra lançar isso, tá? Todo mundo tem que ter. Se você é banco, tem que ter. E tem que ter desse jeito. Esse foi o dia que o poste mijou no cachorro, né? Exato! Cara, eu juro, olha, eu não posso dizer o nome do cara, mas se ele estiver ouvindo, ele sabe que é ele. Ele me ligou e falou assim, olha, o prazo pro Pix, tá? Acabou de reduzir em 3 meses. Sábado, de tarde, assim, falei, peraí, mano. Deixa eu sentar, calma aí. 3 meses, tipo, cortou pela metade o prazo e o Bacen simplesmente mandou um e-mail pros caras. Notificando. Exatamente, tem que estar no ar tal dia. Não é um pedido, é avisando que a partir daqui a multa vem. Cada um com seus BO. Tipo, quê? E imagina, eu ainda tô do lado da infraestrutura, né? Imagina você testar essa aplicação. É porque nessas horas o nosso trabalho é mais fácil, né? Que é, por exemplo, prover um negócio trabalhoso, total. Uhum. Saber o que tá fazendo, muito difícil. Mas uma vez que a gente começa a fazer funcionar, e se não depende de equipamento externo, não depende do banco, tem que ter cloud privado e tal, tem que comprar as coisas, é complicado. Mas tirando isso, a galera mete um monte de gente e faz funcionar, sabe? Uhum. O drama que eu vejo real é aplicação. Como é que eu vou desenhar a aplicação? Como é que eu vou modelar? Como é que eu vou fazer teste de software pra validar isso aí? E assim,
tem um bagulho muito bizonho, eu não sei tu, mas se vocês mandarem o Pix pra pessoa errada, você não pode cancelar, tá? Eu descobri isso esses dias. Não, tô te avisando. Eu descobri isso esses dias. E eu imagino que não pode cancelar, porque lá quando a galera definiu, ninguém pensou nisso. Que a gente tem 3 meses pra fazer, não vai dar pra voltar, é atômico e vai. Aí eu dei a secada do outro lado, já era. Fim. Exatamente. Porque, olha, se eu não me engano, o timeout do Pix é de 10 segundos. Eu acredito que seja. Passou disso, o Bacen já pode começar a punir os caras com multa, né? E se tem uma coisa que quem fabrica dinheiro não gosta, é de perder dinheiro. Total. Então, os caras... Mano, é o seu dinheiro. Você confirmou que você quer mandar? Um beijo e um abraço. E às vezes até deu confusão recentemente, eu não sei qual banco foi, que o pessoal tava mandando o Pix, tava debitando da sua conta e não tava chegando na conta destino. Uhum. E aí os bancos estavam mandando dinheiro as 2 vezes pra garantir que não ia tomar multa, uma coisa assim. Algumas pessoas recebiam duplicado, porque, tipo assim, deu erro, mandei o dinheiro pro João, ó, o churrasco pro fim de semana. Aí tu recebeu o dinheiro 2 vezes e não descontou da minha conta. E aí os bancos, porque provavelmente pelo medo, alguém deve ter dito lá, ó, galera, paga 2 vezes, azar, damos um jeito, damos pulo pra ser arrumado. Sai mais barato, né? Total. Olha, se alguém quiser testar isso, eu vou deixar a chave Pix minha e do Sebastian aqui, tá bom? E aí vocês podem mandar pra gente testar essa história. Pra gente comprar uma câmera nova pro João pra ficar feliz. A gente comprar lá do AliExpress pra ele ser taxado. Aí a gente trola ele e a gente ajuda ele trollando ele. E pra ser, por causa de ser taxado, gente, vocês vão ter que fazer os 2 Pix, tá bom? Porque o desgraça que é essa taxa, viu? Um antes e um depois. Aí você publica nas redes sociais lá a foto da taxa de importação. Aí a galera manda um novo Pix. Exato. Tá na moda, a galera tá botando dinheiro em um monte de coisa aí. Vai que a gente consegue pra uma coisa útil, né? Exatamente, galera. Pô, se cada ouvinte do Cubicast, tá, fizer um Pix rapidinho aí, porque se um ou desenvolvedor aí, novato, tá ganhando 40 pau lá no Twitter... Já pensou? Então, cara, fazer um Pixinho pro Cubicast de 1000zão, tranquilo. Vocês têm 40. Tá, fazer 40 Pix de 1000zão. Tá fácil. Porque a galera que trabalha no Twitter lá pra ganhar 40k não deve dormir, não deve comer, não deve fazer nada, não precisa de nada disso, né? Agora com o Elon Musk lá, chicoteando todo mundo, não deve estar fácil aquele lugar aí. Olha, esse cara é o exemplo do CEO maldito, né? O cara tem ideia, ele dormiu, teve um sonho, devia chamar isso aqui de X. E aí ele chega no outro dia mais cedo que os caras, né? E aí, troca isso aí. Vai lá no GitHub e muda. Não quero mais que esteja Twitter. Eu trouxe um rascunho aqui do desenho, usa isso aqui, ó. Eu já tenho uma hipótese muito mais idiota. Eu acho que ele conseguiu acesso ao repositório do GitHub, como o Rai podia gravar lá. Aí ele baixou todos na máquina dele, deu um sed com I pra poder editar todos os arquivos, ele trocou todas as referências por X, e aí ele fez um git add ponto e mandou commitar e fez o push. Tchau. Com um F ainda pra garantir, e depois ele foi lá e deletou o history dos commits pra ninguém poder mudar de volta. Cara, não pode ser, né? Ó, nós viajamos, vamos voltar. Side quest, vamos longe. Exatamente, pessoal. Vamos voltar aqui. A gente estava falando um pouco sobre SLA, sobre disponibilidade, essa história toda, né? Talvez a gente pode tentar fazer um link de como que a timescale se encaixa nessa história, né? Porque o Postgre já existe, né? Quase 30 anos aí, a gente acabou de descobrir. Então, onde que isso entra? Como o seu trampo propriamente, assim? Deixa eu dar um thread pause rapidinho e falar de como é que eu cheguei no Kubernetes, que eu acho que essa saga é interessante. Quando eu conheci Docker e eu vi que dava pra criar os ambientes locais igualzinho na máquina de todo mundo, eu comecei a ver como é que eu podia botar o banco de dados a rodar ali. Foi aí que eu comecei a ver valor nessa loucura toda, que eu comecei a ver, eu posso pegar o banco de produção com o mesmo setup e trazer para a máquina do desenvolvedor, e aí agora a gente tem o mesmo ambiente de produção local para poder trabalhar. E aí eu digo, tá, esse negócio é bom. E quando eu descobri o Kubernetes, eu falei, é isso que eu quero trabalhar, porque a gente conseguiu chegar nesse ponto onde a gente ia ter esse mesmo ambiente tudo que é lado e precisava orquestrar isso, né?
Então eu fui peregrinando por aí até uma hora e trabalhando numa empresa espanhola que tinha um operador para Kubernetes, que é o Stackers. Se quem tiver interesse, não é uma coisa muito... Tem vários operadores para Postgres no mercado, não é o único operador de banco de dados que vai ter por aí, mas ele é bem famosinho e ele é um cara muito útil para quem tem provedor de serviços. Se você tem um provedor de cloud caseiro, ou se é um hosting e quiser um serviço de banco de dados autogerenciado, você tem que olhar esse software porque ele faz isso. Por que eu tô falando do Stackers e não falando da Timescale? Porque a gente usa as mesmas premissas Cloud Native que a gente usa na Timescale também. Então, por que eu tô dizendo isso? A gente guardava os backups num Object Storage, que normalmente é um S3 da vida, um serviço desses, que tem um SLA gigantesco. Então, se eu for guardar meu backup, eu preciso guardar em algum lugar confiável, né? Pra quem não lembra, a gente originalmente fazia backup em fita, chamava o motoboy levava no banco, e aí o motoboy levava na sala do cofre. Na verdade, entregava o gerente, né? A gente botava na sala do cofre. E aí ele voltava com a fita velha, e aí ele trazia de novo a pessoa da TI, botava lá no servidorzinho de fita, e o servidorzinho pegava a fita nova, a fita enchia, levava pro banco, e assim nós ia. Fita. Hoje em dia tem a cloud, é bem mais fácil de fazer isso, porque a gente vai lá, cria um botão, criar a bucket, e aí é o problema da Amazon. A Amazon coloca tanto 9 naquela durabilidade do SLA lá, que eu imagino que eles têm um acordo com Deus ou com o diabo, talvez os dois, pra garantir que nunca caia. Diga-se de passagem, quando eu comecei a usar a Amazon, ele caiu, tá? Mas foi a única vez que eu lembro que aconteceu, faz muito tempo. Foi uma vez que teve um tornado nos Estados Unidos lá, e teve até uma... Na época, eu lembro que a gente tava numa campanha de sair da local web pra um outro lugar, e eu lembro que eu falei, pô, mas a local web tá muito mais estável. Fui vaiado em praça pública, falando que eu basicamente peguei os dados que a gente tinha e o que a gente testou, e digo, cara, mas o que a gente tá pagando na local web é melhor do que a gente vai comprar na Amazon. E no fim da história, a gente migrou, e aí acho que passou uma semana e o troço caiu, que a Amazon caiu naquele fim de semana. Mas até hoje, a galera que me conhece daquele tempo me avacalha, porque eu falei que a local web era melhor que a Amazon. Mas, tirando isso... Acho que o segredo da disponibilidade do serviço é garantir um bom backup, né? Então, por que eu falei do Stackers? Porque basicamente a gente vai lá e diz, cara, eu quero um backup disso, defina a regrinha do Chrome e ele gerencia os backups pra gente. Vai lá, faz backup de hora em hora, dia em dia, vai da tua agenda, guarda os últimos X, vai arquivando tudo lá pra dentro do S3. Se não usa a cloud da Amazon, usa outra coisa, vai ter um Object Storage compatível, tu vai lá, configura e vai. Mas eu tô citando o Stackers porque ele é a maneira mais fácil de tu começar a rodar um Postgres no Kubernetes. E ele é bem simples, no CRD dele ele tem umas 5, 6 linhas que tu define lá como é que quer teu cluster, fala a versão do banco, diz quantos nó tu quer e tudo vai funcionar magicamente, assim. É o famoso automágico, sabe? Sim. Aí mais umas 2 linhas pro backup, mais umas 2 linhas pra não sei o que, e tu já tem um sistema de produção, assim. Mas chegamos lá, né? Trabalhava na Ongres, aí eu cheguei num ponto que eu era parte do time que trabalhava no operador, mas eu não codava, que o operador era feito em Java, que a galera da Ongres tem um amor pelo Java. Mas é verdade, a galera gosta, não adianta eu falar mal, porque é verdade. A galera tem um amor grande pelo Java, e aí eu falei, não, mas eu quero largar de ser o consumidor dessa bagunça aqui. Eu quero produzir essa bagunça. Aí eu descobri que a Timescale tava procurando gente, e aí fui para lá. Fiz 7, 8 entrevistas, fui para lá. E aí, onde é que eu entro nessa confusão toda? A Timescale hoje é um provedor de cloud. Então a gente usa o nosso back-end AWS, então a gente é parceiro da Amazon, a gente tem um monte de coisa lá. Mas o que tem de legal é que você sobe um banco de dados na Timescale, você tá rodando um podzinho bonito no Kubernetes. Não tô dizendo que teu cluster é um pod, tô dizendo que o nó de banco de dados no fim do dia é Kubernetes. Uhum. Isso, tem muita coisa interessante rodando debaixo dos panos para funcionar. Uma coisa que até a gente compartilha disso é que a gente tem várias pontas do nosso puzzle, assim, para que o banco de dados funcione, né? Eu preciso ter alguém para orquestrar esse monte de pod, tudo que é o Kubernetes. Eu preciso ter alguém que entenda de negócio, e no caso o nosso negócio é banco de dados, e aí tem os operadores, né? Quem nunca ouviu falar em operadores é aquele software mágico que estende a API do Kubernetes e passa a controlar coisas novas, né? Algumas literaturas falam sobre operadores, outras falam sobre controllers, mas no fim do dia é uma API nova que quando o Kubernetes sabe, olha, essa coisa aqui, quem é essa coisa? Daí tu vai lá e ele, não, tem alguém falou que quando alguém falar essa coisa, manda para aquele endereço lá. Aí ele resolve o meu problema, né? E aí esse problema não é mais meu, vai. Uhum. E aí, e dali pra frente o que a gente faz é basicamente isso. A gente tem operadores rodando em cima do Kubernetes e a gente tem operadores para várias coisas. A gente tem operador para backup, a gente tem operador para gerenciar snapshot, a gente tem operador para gerenciar a demanda de infraestrutura, né? Porque a empresa em si, Timescale, ela surgiu como uma extensão para o Postgres. Uhum. Então ela começou a dar essa capacidade do Postgres de falar time series.
Então criou um monte de otimização para poder criar tabelas que particionavam automaticamente. Como é que eu otimizo para fazer queries que tem esse formato time series? Então tem um montão de entrada de dados com data hora, e eu quero agregar esse dado. Como é que eu posso fazer isso da maneira mais eficiente possível? Aí tem as hypertables, tem todas as peculiaridades da extensão. E aí como a gente tem o provedor de cloud, o time, a empresa começou a pirar em cima disso. Então, por exemplo, hoje, a gente tem a ideia da extensão timescale criar esse objeto chamado hypertable, que pode criar uma tabela que se particiona automaticamente. Então, ela vai botando, cada X dias ela cria uma tabela nova, vai movendo seus dados. Imagina que depois de um tempo a gente pode dizer para ela, e depois de um dado, por que eu não movo esses dados para o S3? Para eles já ficarem lá. Então, a partir do momento, eu posso ler a coisa local do meu disco, posso ir lá no S3, ler abre aspas, o excedente e voltar. Então, tudo isso a gente usa a infraestrutura do Kubernetes, porque a gente abstrai a infraestrutura da Amazon para o Kubernetes, e então a gente cria um objeto lá dentro que, na prática, vai ser uma coisa que diz, permissão para acessar o bucket do cliente tal. A gente vai criar um objeto que, no fim do dia, vai virar um stateful set, que vai alocar PVCs lá na Amazon, que vai conectar naquele pod e vai liberar acesso. Então, de maneira muito generalista, como é que a gente resolve o problema de alta condicional de SLA? A gente no produto tem uma flagzinha que diz, eu quero habilitar HA. Dali pra frente eu habilito uma REP. Eu gostaria, o backup, a gente faz backup automático de tudo, sem tu falar nada, a gente não te cobra pelo backup. Mas por que eu tô falando de cobrar ou não? Porque no fim do dia a gente tem que pagar por isso, né? Jogar os dados lá dentro, no S3, a Amazon fala, manda mais que eu sou o rei disso daqui. Mas em contrapartida, eles vão lá e vão, dinheirinhos, né? Cada bit uma nota nova. E dali pra frente, cara, a gente tem pirado muito, assim, como que a gente pode usar o Kubernetes a nosso favor. E um exemplo disso, a gente começou a ver que o tempo de restore dos backups tá muito grande, porque tinha que baixar muita coisa do S3, em bases grandes, assim. Digo bases grandes, tipo 10 tera, 8 tera. Então a gente começou a ver o que a gente pode fazer para otimizar isso. A gente pode pegar e começar a fazer snapshot dos volumes. Então a gente começou a trabalhar, criamos um operador em Rust, não em Go, olha só que uma coisa maneira. Rust, mais hype impossível, hein? Cara, eu tô me apaixonando por Rust, Rust é o novo buzzword de maneira do momento. E a gente criou esse operadorzinho em Rust para poder gerenciar os snapshots, e dali pra frente, agora a gente tá otimizando ele. E a gente começou a abusar muito da API da Amazon, a gente começou a ver umas coisas que são chatas. Por exemplo, meu disco precisa crescer. Aí eu vou lá e mando crescer o disco. Aí a Amazon, beleza, cresci teu disco. Aí aplica todo o disco novo no sistema operacional, enxerga o tamanho novo, tudo certo. E aí depois, precisa crescer de novo. Aí a Amazon fala, pera, tu já fez isso nas últimas 4 horas, tem que esperar agora. E agora nós estamos que nem os malucos pensando o que nós vamos fazer pra treinar com essa limitação. Né? Existe o plano convencional, que é ligar pra Amazon e falar, não, mano, comigo não, né? Não fode. Mas a gente também tá pensando, e se a gente não usar mais o EBS? Essa é uma coisa maluca, assim. Como a gente tá nesse lado da piração no cloud provider, a gente pode questionar os padrões, né? Tipo, e se a gente não usar? E se a gente pegar e subir um monte de nó e fazer, sei lá, um cluster de OpenBS pra resolver o problema do lado do Kubernetes? Aí a gente usa as FS pra tudo que é lado e faz todas as nerdices, as migração mágica com o snapshot e tudo mais. Não resolveria o problema. Então, assim, muita coisa que a gente tem feito, assim, em relação ao banco de dados e Kubernetes, tem a ver também da nossa realidade que a gente tá rodando, né? Como a gente foca basicamente em Amazon, hoje o que a gente faz é pirar com esses problemas, assim, né? Um outro exemplo que eu te falo, além dos snapshots, eu não sei se tu tem algum caso legal pra comentar, mas uma coisa muito comum que acontece é os bancos de dados começam a ser deletados lá, o Kubernetes mata o troço lá porque deu um out of memory. Esse pod aqui consumiu muito recurso. Tchau. Claro, a gente sabe que tem um scheduler do Kubernetes que mata o pod, recria o pod em outro nó, vai funcionar, mágico e tal. Só que o usuário que se vire, né? Porque o banco de dados estava rodando, estava gravando coisa. Exatamente. Aí a gente começou a ver, o que a gente pode fazer? Vamos tunar o out of memory. Beleza, tunou, não resolveu bulhufas. Dali pra frente a gente começou como é que a gente pode mexer do lado do banco de dados. Então a gente começou a criar extensões que rodam no nó do Kubernetes, que também rodam no banco de dados, que avaliam se tem memória disponível, e se não tem, não deixa alocar mais memória. Por aquele instante, daí o processo vai ter que dar retry de novo, e se tiver memória ele tenta, senão ele não vai conseguir. Vai dar erro pro cliente, não posso alocar a memória. Em contrapartida, o sistema não cai. Um usuário é afetado pelo problema. Agora a gente está tentando otimizar sistemas para eles serem mais eficientes, também está tentando otimizar sistemas para não evitar esse cenário onde não dá. E uma coisa que a gente tem discutido, que não é uma coisa que tá em produção, e não sei se é uma coisa que vai à produção logo, porque tem uns NDA lá e eu prefiro dizer que não vai estar, que depois eu me incomodo, e se a gente habilitar swap lá?
O out of memory, o overcommit, por exemplo, é uma feature do kernel mais velha que nós dois juntos, que podia resolver esse problema, né? Porque o processo vai alocar memória por um tempinho e depois ele vai dizer deu. E aí, se parar pra ver, cara, hoje em dia tem uns SSD que consegue gravar, sei lá, uns 10 GB por segundo. Talvez não vai ser tão diferença assim usar swap nesse caso, né? Com os SSD muito mágico e rápido, assim. Então, são dilemas, né? Então, mas será que você não vai esbarrar esse lance do swap aí? Será que, mesmo assim, não vai ter uma fila? Será que não vai esbarrar? Porque esse era o grande problema do swap, né? Começava a enfileirar e você nunca conseguia consumir a fila e aí você ia capotar. O Postgres, falando do Postgres, que é o cenário que eu tenho hoje, né? Ele é um cara complicado quanto ao negócio de alocação de memória. Porque a memória é alocada sob demanda, né? A gente tem alguns buffers específicos que a gente pode usar para definir cache entre os processos e tudo mais, né? Mas existem algumas operações no banco de dados. Eu vou rodar uma query que faz, por exemplo, order by, que pode ou não alocar um buffer de memória. Então, se eu tenho uma query complexa, eu vou alocar vários desses buffers, assim, numa query só. Então, o nome do bufferzinho chama-se workman. Então, eu vou fazer uma query que vai ter vários subselects e vai dar um order by muito louco lá. O order by não precisa ser implícito, ele pode ser uma agregação, por exemplo, fazer um count, ou fazer um sum, ou fazer uma média de uns dados, uma tabela. E aí isso pode ou não alocar esses buffers. Então, por exemplo, eu tenho 50 queries rodando ao mesmo tempo, e uma delas faz essa query muito bizonha que aloca, sei lá, 10 buffers ao mesmo tempo. E naquele instante que a query tá rodando, ele ultrapassa aquele threshold que o pod pode alocar. Então, esse é um dilema, assim, do que faz nessa hora. Porque hoje o que a gente tá fazendo vamos tentar definir um limite hard, no sentido de, se o processo quer alocar mais memória, a gente não vai deixar naquele instante. Aquela query vai não conseguir alocar, ele vai fazer um fallback para gravar no disco, que tem espaço para fazer. E o disco é rápido também, então não vai ser uma coisa do tipo swap. Esse sentimento de swap antigo que a gente tinha, que chegou na swap, a tela, o mouse não mexe mais, sabe? Sim. É que, de novo, eu não tô defendendo que a gente tem que usar as coisas na swap, mas eu tô trazendo um ponto de vista onde o disco que a gente roda um dia vai chegar tão rápido quanto a memória. Uhum. E quando os dois têm a mesma velocidade, não sei se vai fazer diferença. Claro que não é a realidade hoje, né? A memória roda não sei quantos gigahertz por segundo lá e o disco ainda não tá lá, mas uma hora nós chegamos, né? Porque os discos hoje estão uns 8 GB por segundo, daqui a pouco mais. E aí uma hora não vai fazer diferença, né? Mas eu comento mais porque, assim, são mais sobre exceções e não sobre regras. Não acho que tem que todo mundo rodar em swap, mas é que nesse caso, nesse exemplo que eu te dei agora, tem uma query que tá bagunçando todo o workload. É muito complicado como é que a gente lida, porque não faz sentido derrubar o banco inteiro, pensando na ótica do Kubernetes, do comportamento dele de matar os pods, né? Não faz sentido matar o banco inteiro pra dizer, tinha um processo que abusou, vou matar todo mundo. Sim. Né? Tinha que, pega leve, esse processo aqui abusou por um pouquinho. Se ele tivesse alguma coisa pra dizer assim, eu vou dar uma chance aqui, se ele abusar por uns 30 segundos, eu mato. Uhum. Né? Mas não é o caso, né? Ele vai lá e olha, precisa matar alguém, vai tu. Olha, bastante coisa disso que você tá falando me conecta a, não sei se é design de aplicação ou arquitetura propriamente, né? Mas quando você tá falando sobre circuit breaker, sobre respostas alternativas aí, que vocês estão resolvendo isso daqui do lado do banco de dados. Mas quanto isso pode impactar para o mal, na verdade eu quero dizer, para que o lado da aplicação precise se modificar. Porque você está tentando tornar o mais fácil possível e resolver as coisas do seu lado. Porque você poderia simplesmente falar para o cara, eu não vou aceitar essa query, sai daqui. Mas não, você está tentando resolver isso do seu lado. Como isso se dá? Assim? Bom, é que eu acho que é um pouco da perspectiva de para quem a gente está desenhando um produto, né? Uhum. No nosso caso, a gente quer atender pessoas que não querem se preocupar com banco de dados. Uhum. Né? A gente está criando uma plataforma para desenvolver software que pode ou não usar essas vantagens da extensão timescale para rodar time series, mas o que a gente quer no fim do dia eu preciso de um banco de dados confiável, onde eu não preciso me preocupar com backup, com autodisponibilidade, e se vai rodar no servidor na esquina da minha casa, vai rodar nos Estados Unidos, no Japão, não me interessa. O importante é que quando eu precisar, vai estar lá, sabe? Acho que um pouco das nossas decisões sobre o que a gente faz na plataforma e tal, gira em torno desse público que a gente quer atender, sabe? Porque imagino que se a gente fizesse uma estratégia mais generalista, que nem a Amazon faz com o RDS, por exemplo, eles estão tentando atender vários clientes com aquele
aquela opção, assim, sabe? Então a solução do RDS tá ali tentando atender todo mundo. E vamos ser realistas, né? Nem tudo vai ser 100% igual. Nem mesmo dos exemplos das transportadoras que eu dei antes, nem todas elas trabalham do mesmo jeito, têm a mesma quantidade de intensidade de queries ou fazem a mesma operação na mesma frequência. A única coisa que eles tinham em comum é que bate dia no fim da última semana do mês, tem que mandar boleto no começo do mês e tá todo mundo enlouquecido pra faturar. Essa é a única coisa comum. Alguns começavam a faturar umas semanas antes, e no fim do mês era só conferir, e aí tava top. Outros deixavam fazer tudo na última semana. Mas o ponto todo é que, por causa que os workloads são muito diferentes, é muito difícil a gente fazer uma aposta segura, sabe? Uhum. Então, esse é um problema de infraestrutura, não é um problema de banco de dados, de aplicação, sabe? Porque para pra ver, o que as pessoas querem no banco de dados é, eu tenho uma caixa preta que é confiável, e quando eu precisar, eu tenho aquela informação, né? Porque banco de dados é um acrônimo cortado de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? E não é só o lugar que eu jogo as coisas, é o sistema que garante que ele tá lá. E quando a gente começa a ter esses problemas de infraestrutura que bagunçam o funcionamento do banco de dados, a gente tem que achar uma alternativa para lidar com isso, né? Eu te digo assim, se tu é um desenvolvedor, tá? Não é o caso que tu é o cara da infraestrutura, já entendi, já que tu é o rei do Kubernetes. Mas se eu disser pra ti, tu tem que escrever teu sistema melhor aí porque não vai rodar, e não te ajudar de nenhuma forma, pensando assim, como que a gente pode otimizar isso junto, ou te dando alternativas que eu posso fazer do meu lado pra facilitar a tua vida, qual a grande chance de tu dizer assim, tchau? Sim. É grande, não é? E eu acho que é porque, no fim do dia, ninguém quer ser um especialista em banco de dados. Eu quero fazer o que eu sou bom. Eu sou bom em desenvolver, em projetar aplicações, ou até no negócio, porque tem gente que abre empresa e não sabe programar, e nem quer aprender. Ela é uma necessidade do momento. Agora eu tô aprendendo porque eu não tenho grana pra pagar alguém pra fazer isso pra mim. Eventualmente eu vou ter grana e esse trampo não é mais meu. Eu gostei disso, que conecta exatamente com o que a gente começou lá, né? Todo mundo deveria rodar banco de dados em Kubernetes. Mas será que todo mundo consegue? Mas eu acho que tem uma pergunta maior, inclusive, que é: será que todo mundo precisa desse fine tuning ou alguma coisa maior do que isso, né? Um super fine tuning do Postgres? Eu vou falar do iFood aqui, porque eles contaram o case lá no TDC, né? Um abraço pra galera do iFood lá, eu conheço uma galera, gente boa demais eles lá. E tipo, os caras foram pra tirar sangue do negócio. Tá bom, mas todo mundo precisa disso? Uns caras que estão guardando umas coisinhas lá, as ordens de serviço, cara, precisa dessa performance toda? Não, mas é que assim, ó, pra pensar o trampo que a gente faz hoje na Timescale, em outros lugares não é muito diferente. A gente faz o processo em massa, né? Então a gente tem um monte de nerd, né? A empresa tem 160 pessoas e eu acho que 90 são da engenharia, né? Diz a lenda que eu sou engenheiro, tá? Só fica a dica aí que, né? Tem CREA ou não? Não tenho CREA, óbvio que eu não sou engenheiro. Então... Mas eles me pagam como se eu fosse engenheiro, chupa CREA. Toma! E piada à parte. Dessas 90 pessoas tem gente de tudo que é nicho. Tem gente que é especialista, é desenvolvedor, que entende do core do banco de dados e eles trabalham na extensão. Tem gente que é especialista e contribui para o projeto open source. Tem gente que é especialista em Kubernetes. Tem gente que é especialista em manutenção, que é o time que eu trabalho hoje, é o Database Experience, que basicamente a gente é os malucos que entende um pouco de Kubernetes, mas entende muito de banco de dados. E a gente cuida mais da operação da coisa. Então, todo o nosso trampo é como que a gente capacita os outros times a entenderem Postgres e também como que a gente pode fazer para facilitar a vida do usuário quando a gente tem esses problemas. Por exemplo, como que restaura o backup? Tá, então vamos fazer que o backup seja uma coisa quase que automatizada. Como é que software que eu preciso criar para fazer essas coisas? Então, assim, uma vez que a gente tem esse trabalho delegado para todos esses times, a gente consegue fazer uma coisa que é muito difícil de fazer, que é botar essa experiência profissional e essas boas práticas em cima do produto. Então, por exemplo, para essa pessoa que vai lá e cria o sistema do zero, que vai emitir 2 notas por mês, eu ter o banco super otimizado não vai mudar bolhufa nenhuma. Eu ter o backup mais inteligente da história não vai fazer nada. Mas aquele cara vai crescer num ambiente de boas práticas. Então, se o sistema dele escalar, ele vai... A gente teve uma migração esses tempos que o cliente meteu 10 tera pra dentro. Sim. E a gente teve problema e tal. E uma coisa muito legal que eu gosto onde eu trabalho hoje, que a gente pode falar a verdade pro cliente, né? A gente vai lá e estuda a causa e faz o post-mortem e vai lá, galera, pisamos na bola, hein? O que a gente pode melhorar? Vai lá, faz patch, arruma e tal. E a lição aprendida. Não quero mais passar essa vergonha. Vamos seguir em frente, né? E aí o meu ponto sobre essas coisas, assim, é que essa melhoria sobre o scale do disco para ele crescer na velocidade que a gente precisa, qualquer um cliente que não vai importar 10 tera, mas vai importar 20 GB, não vai passar mais. E não só necessariamente o scale do disco, mas pode ser qualquer outra coisa. A gente identificou que o kernel tá matando os processos, e aí o pequenininho nunca vai ver esse tipo de problema.
mas a pessoa, o sistema lá que precisa de um banco de dados maior, que tem mais recurso, que passa por isso com uma frequência maior, o sistema vai como se fosse aprendendo Kubernetes, aprendendo as regras de negócio que a gente tem hoje, pensando na ótica de provedor de serviço de cloud que a gente contrata para poder fazer funcionar as coisas, e vai melhorando. Então, eu acho que o fato da gente usar Kubernetes permite que a gente escale essas opiniões, essas soluções opinionadas, assim. Eu não sei como é que a gente pode dizer isso, mas em inglês seria heavily opinionated. Sim. Que é do tipo, olha, não é que eu tenho certeza absoluta, mas eu vi isso tantas vezes que eu tenho certeza que a gente tem que começar daqui, sabe? Sim. Então, eu acho que, sim, tu tem razão, nem todo mundo precisa, mas em contrapartida, a gente começar numa plataforma assim, facilita que a gente tenha um ambiente cada vez mais seguro e estável, né? Então, e assim, dou exemplos dificílimos de lidar. Por exemplo, a gente tem, sabe essa premissa do pod, ter uma imagem imutável? Como é que eu atualizo a versão do banco agora que o cara precisa, tem um patch de segurança? Como é que eu faço? Pô, aí eu tenho que criar toda uma rotina de janela de manutenção pra confirmar com o cliente que ele pode reiniciar e tal. Isso é tudo automatizado. A gente lança uma versão nova, precisa migrar as versões dos clientes, a gente vai lá, troca as imagens na janela de manutenção e do nada o cliente vai lá e, beleza, quero atualizar o banco. Pum, faz sozinho, né? Sim. E, não tô confiante que vai funcionar sozinho, vou fazer uma cópia do banco, fazendo a cópia do banco, deu certo, vou fazer em produção. O meu sonho é que a gente possa ter uma plataforma confiável a todo ponto que o cliente nem queira fazer o teste. Vai lá, clica no botão, mano, essa galera manja pra caralho. Pá, vou fazer aqui que todo mundo sabe o que tá fazendo. Massa. E pra pensar o que a pessoa precisa fazer mesmo. Olha, eu tenho que atualizar o banco, eu sei que vai parar e azar. Dá teus pulos aí. Sim. Eu concordo que o Kubernetes deixou essas possibilidades mais fáceis, né, mais acessíveis, assim, porque fazer esse lance de replicar um ambiente, cara, a gente usava Chef e Puppet. Quando você tinha tudo documentado, né? Senão, o normal era, cara, você vai fazendo, né? Você vai colocando, sobe o servidor, coloca arquivo de configuração de novo, você lembra uns patches e etc. Então, ficou muito fácil, né? A gente falou outro dia sobre ferramentas da HashiCorp e eu estava vendo, inclusive, teve um evento do Jefferson, Linux Chips, né? Que foi o Platform Engineering Week ou alguma coisa desse jeito. E as automações, cara, hoje estão... O que a gente já sofreu, hoje é muito simples, assim, né? Então, dá essas possibilidades. Uma coisa que eu consigo lembrar desse documentário é um conceito chamado infraestrutura imutável, que é um conceito muito interessante e extremamente difícil de aplicar no dia a dia, né? Por que eu falo isso? Porque num cenário ideal, e falando de banco de dados, mas eu acho que vale para tudo na vida. Tudo na área de TI seria mais fácil se pudesse trabalhar assim. Que é como os containers funcionam hoje no Kubernetes, né? Eu crio um pod, aí o pod serve seu papel, e aí eu quero atualizar o pod, eu crio um novo e mato o antigo. A gente tá lidando com dados, então matar o antigo não é um negócio trivial, assim, né? Mas ainda assim, a gente usar essas soluções como o Chef, usar Ansible e tal, permite que a gente chegue num cenário parecido, mas a gente nunca tem o cenário atual. A gente simplesmente vai rodar e, se não tiver certo, ele vai forçar que aquele cenário atual seja aquele que a gente queria. Sim. Né? Mas e se der problema? E se, sei lá, por algum motivo louco, o servidor do chefe morrer e sair apagando os dados tudo lá? Sabe? Eu não tô dizendo que é comum que aconteça, porque nenhuma ferramenta vai sobreviver tanto tempo no mercado fazendo esse tipo de cagada, né? Sim. Mas pensa por esse lado. Não seria muito mais seguro? Cria um servidor novo, manda aplicar o chefe lá, configura tudo como a gente quer. Aí ele vai lá e configura, aí uma outra rotina vai lá, inicia uma réplica, copia, migra, pum. Aí tá tudo certo com a máquina nova, tudo rodando, tudo validado? Tá, então vai lá e mata a máquina antiga. Esse cenário, daqui a pouco eu tô muito emocionado com a literatura, que a literatura não diz nada disso, e eu, na minha cabeça doente, acho que é assim. Existe essa possibilidade, né? A gente lê o resumo do livro dos outros, e aí a gente entende tudo errado, né? Não, mas hoje funciona assim vou falar de um upgrade de um node pool na cloud, né? Hoje funciona assim, né? É um rolling deployment, né? Ele atualiza, sobe, mata o velho e por aí vai, né? Pobre do velho, sempre morrendo. No bom sentido, viu, velho? Não vou te matar ainda. Mas é bem isso mesmo que a gente tá fazendo. A gente tá trocando as coisas
E se tiver alguma coisa errada, a gente aborta. Ninguém foi afetado, 0 clientes afetados. Sim, total. E isso a gente só consegue chegar nesse nível de abstração porque no fim do dia não é mais uma máquina virtual, uma máquina física. É um objeto que o Kubernetes gerencia, né? O nó, por mais que a gente saiba que é onde vai rodar o kubelet, vai rodar os containers, vai rodar toda a solução mágica mirabolante da Xuxa lá, no fim do dia é isso, é uma abstração, sabe? E isso é uma coisa muito interessante, assim, da gente sempre lembrar que na nossa vida de TI, essa abstração é uma coisa muito nova. No sentido da gente de fato ter esses objetos, essas coisas que não são um computador, sabe? Eles têm recursos comuns, mas não são mais um computador, né? Não é uma máquina com rede, com não sei o quê. A gente sabe que tem, a gente sabe que precisa, a gente sabe de tudo, né? Acho que a loucura mais próxima do Kubernetes que eu conheço hoje é uma solução de hiperconvergência da Nutanix lá. Que é basicamente vai enfiando o servidor lá e ele se vira. Ele estende storage, estende rede, estende virtualização e faz tudo. Mas é outra coisa. É uma coisa que não é o Kubernetes, né? Assim como deve ter outro scheduler de container que não é o Kubernetes. Mas não vamos falar do Swarm que pega mal, porque bater nas coisas mortas aí é chato. Exatamente. Olha, mas cara, há alguns milênios atrás, eu assisti uma palestra de um engenheiro de software ou de infraestrutura do Facebook. Para quem tá ouvindo isso aqui e é de 2000 para cá, você nasceu nos anos 2000, o Facebook já foi o auge das redes sociais, tá bom? Já foi mesmo. Então, tipo, os caras tinham hardware próprio. Você não ouviu errado, não era software. O hardware é deles. Os caras fizeram a placa que pluga todo o restante. E aí ele tava falando sobre como eles arquitetaram tudo isso para tudo ficar tão automatizado que o cara só passa lá no data center dos caras, arranca do rack e põe outra no lugar. E aí sozinho aquele hardware puxa, naquela época ele usava a mesma ideia do torrent, então ele baixava das máquinas que estavam próximas, ele baixava a imagem para ele subir e ser uma réplica, que é o cluster hoje, né? Mas imagina o tamanho do cluster do Facebook. Isso numa época que não existia Docker, não existia nada, né? Porra, não existia nada mesmo. É uma piada de que tudo era mato, não sei se vocês usam a expressão aí em cima, mas aqui... Eu uso. Aqui nós usávamos 2 expressões a ver com isso. Uma dessas na época que tudo era mato, e outra era a salvação da lavoura, né? Quando alguém tem uma solução mágica e mirabolante, resolve todos os problemas. Maravilha. Mas sabe que eu acho muito interessante essa estratégia que as empresas têm, que às vezes a gente chega tão fundo no problema que a gente tem que destruir as estruturas que as coisas são definidas. E isso quer dizer o quê? A gente tem hoje uma migração, uma era de migração de arquitetura de CPUs, por exemplo, que os ARM estão invadindo o mercado, estão cobrando quase 1/3 mais barato, que todo mundo que não usa ARM e não tem nenhuma coisa que impeça, eu recomendo que vocês usem, que vocês só economizam. Exato. Não tem uma perda real, assim, sabe? Não perde... É um build novo. Então a maioria das aplicações já tá pronta para rodar em ARM, é só mandar compilar e vai. Claro, a gente não pode dizer que todos os casos, absolutamente todos, vão funcionar de boa, mas vamos ser realistas que a maioria dos casos vai funcionar tranquilo. Eu conheço muitos casos de sucesso onde empresas migraram para ARM e economizaram muito dinheiro. Sim. Tipo, de graça, 1/3 assim, de desconto, toma, né? E aí o que essas empresas de cloud estão fazendo? Elas estão encomendando seu processador ARM. Porque no fim do dia elas começaram a entender como que as coisas funcionam e qual a demanda delas, e elas falam, preciso desenvolver um processador onde vai funcionar desse jeito. Existe uma arquitetura, uma empresa que desenha o processador, ou eles podem desenhar eles mesmos usando a licença da ARM lá para poder fazer seu projeto e tal, e mandar imprimir. É que nem imprimir na gráfica, só que eles mandam imprimir chip de processador. Exato. A mesma lógica. Mas isso é interessante, porque a gente só consegue chegar nesse nível quando a gente chegar à conclusão de que, cara, por que a gente tá se matando, brigando com a Intel e AMD lançar meus negócios? Vou fazer o meu. E agora tem uma coisa que não é realidade do mercado ainda, mas vai ser a realidade no futuro próximo, acho que 5, 10 anos, que vai ser esses servidores com processador RISC-V. RISC-V? RISC-V, eu acho. Que é uma outra arquitetura que é open source. Por que eu acho que vai vingar? Porque é open source, que não tem que pagar royalties para ARM, né? Tá. Vai virar uma realidade. Por que isso nos interessa? Porque agora a gente tem que buildar a imagem para esse tipo de processador também. E ele não é compatível, então a gente tem que buildar de novo a imagem. Aí temos que aprender emulação, temos que ter um hardware dedicado. Agora com os Mac da ARM, os Mac da Apple, agora com ARM para tudo que é lado, todo mundo pode ter um computador ARM mais acessível, mas agora, por exemplo, o RISC-V, como é que eu tenho um computador RISC-V? Não sei. Quem sabe a gente vai descobrir. E até onde eu entendi, pros cloud providers, né, ou
no caso, para os data centers, tem uma economia de energia gigantesca, né? Então, no final das contas, processador é isso, né? Computadores é isso. E eu não sei quão tu tarado tu é por essas coisas de hardware, porque eu fico muito apaixonado por essas coisas. Mas assim, ó, eu acho muito impressionante que os caras conseguem fazer um CPU com 128 cores, rodar todas as features mágicas que todo precisa, com todas as specs que precisa, o servidor x86, consumindo, tipo, 8 vezes menos energia. Não é do tipo assim, é 20% mais. É a mesma coisa de velocidade, mas não, é tipo 8 vezes menos energia, 10 vezes. O negócio é muito impressionante. Uhum. Né? Até não sei se o supercomputador do mundo mais porrada da atualidade, não sei se ele é o mais porrada, mas um dos mais porradas que eu sei do top 5 lá é o Fugaku, que é um processador, ele usa o processador ARM. Ele usa o water cooler nos servidores, inclusive. É um negócio muito interessante. É um processador feito pela Fujitsu no Japão. Então fica a dica aí, galera. Vocês ficam nerdeando. Massa. Depois eu vou te pedir o link disso e eu vou pôr aqui, em algum canto na descrição. Tem que mandar a galera usar o Postgres, usar o Stackers lá, que o Stackers é maneiro. E também usar o Timescale, porque eu preciso pagar meus boletos também, né, mano? Eu não tenho conta no Itaú, mas eu também tenho boletos. Exatamente, ó. Então, além do Pix, pessoal, rodar o Timescale que é pro Sebastião poder, né, viajar. Olha só, olha que deixa. Que é pro Sebastião poder ir mais vezes para Portugal para encontrar o somatório e contar essas histórias lá. Essa ida pra Portugal foi muito louca, velho. Você não tem noção. O somatório te falou que nós demos muitas bandas, nós andamos para tudo que é lado lá, não? Não te contou? Bom, assim, ó, eu fui pra Portugal no encontro do meu time. E aí, o meu chefe falou um negócio numa reunião, falou, pô, a galera trabalha pra caramba e depois a empresa quer que o cara fique aí passando trabalho. Eu fui lá e pedi folga. E aí, os caras ficaram bravos, mas eu saí de férias, fui lá e fui. Aí, eu lembro que eu tava de plantão e aí eu peguei Covid. Só que essa minha segunda leva do Covid foi super de boa. Só me tranquei em casa, não saí pra rua, não vi as pessoas. Mas eu não tinha nenhum sintoma que me deixasse mal. Eu tava cansado. Mas aí, do tipo, era isso. Eu ficava cansado, dormia um pouquinho, ficava bem, via TV. E eu tava entediado que só eu. Então o telefone tocava, eu digo, caramba, tem uma coisa pra fazer. Eu foco na minha vida. E aí eu trabalhei naquela semana com Covid. Eu falei, galera, não tem porque vocês me tiraram do plantão. Eu não tô passando mal, eu não tô febril, eu não tenho nenhum sintoma que impede de trabalhar. E eu sei que isso pesa pra alguém, então não tira o negócio. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir pra mudar, mas se não, deixa. Aí passou a semana e meu chefe falou, não sei o que, tu tem que pedir uma folga, não deixa assim. Aí eu cheguei uma semana só pra confirmar. Tu falou sério mesmo que um cara trabalha tem que pedir folga? Quero. Então tá, então eu vou passar uma semana de folga depois do offsite. Aí eu fiz dessa, fui lá, encontrei o Soma, nós alugamos um carro, demos umas bandas pra tudo que é lugar. Aí até uma hora eu tive na Espanha por 5 minutos, que nós tava no final do Portugal, lá errei a entrada, voltei pro outro lado, fui parar, bem-vindo à Espanha. Então foi louco o negócio. Foi louco, eu só notei que eu tava errado porque mudou a cor das placas, eu digo, que estranho, era branco, agora é amarelo, e as placas ficaram em espanhol, eu digo, cara, entrei no lugar errado. Mas foi um feed muito gostoso, cara, foi muito gostoso. Tá com o somatório, é um presente de Deus, sempre bom. Massa. Beijão, Soma, se estiver ouvindo nós aí, um beijão pro ti, mano. Verdade, ó, cara, a gente já gravou um episódio com o somatório, e o somatório é um cara ultra gente fina, ultra. Ele é a referência de ser humano que eu tenho, eu acho, porque ele é um cara muito... É, muito gente boa. Eu vou colocar, inclusive, também, eu só fiz promessas aqui, ó, depois a Roberta que edita o vídeo, o pessoal do... Obrigado, Roberta, por aguentar nossas loucuras. O Leonardo e a turma, depois eles que cumprem as promessas que eu faço, tá bom, pessoal? Mas eu vou pôr o link do vídeo do seu papo, lá com os caras em Portugal. Sobre banco de dados que eu falei lá. Exatamente. Pra quem viu, galera, eu até tava falando sobre rodar, só pra, eu sei que nós estamos encerrando, mas só pra não deixar de falar que é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar em problemas onde a gente precisa questionar por que a gente faz as coisas. Uma das coisas que eu falei naquela tal que era, e se a gente parasse de usar container e usasse VM, cara? Que tem vários problemas que a gente está trabalhando hoje que já foram resolvidos nas máquinas virtuais. Te dar um exemplo muito simples. Quero escalar a quantidade de recursos que eu tenho. Quero aumentar a CPU, quero aumentar a memória. Isso os VMs já resolveram há muito tempo. Uhum. Mais tempo que o Kubernetes existe, inclusive, sabe? Não tô dizendo que não dá pra fazer, não tô dizendo que não dá pra mudar, fazer patch lá no containerd, não dá pra fazer patch. Não tô dizendo isso. Só tô dizendo que às vezes a gente fica tentando pensar que tudo é prego e a gente é um martelo e na verdade tem várias ferramentas, sabe? Então, assim, fica uma sugestão interessante aí e se não concorda comigo, você vai lá e xinga o Carlos que publicou aqui. Fala, Carlos, você é feio. E aí você vai lá e coloca lá que quando puder eu leio e respondo.
Maravilha. Sebastião, ó, pra gente terminar, suas últimas palavras desse episódio, claro, né? Não são últimas palavras. Bom, as últimas palavras a gente tem que lembrar do lendário ET Bilu, que sempre fala, busca conhecimento. mas tirando isso, eu queria comentar um negócio. Você falou do Missão Impossível, você é bandido, hein? Deu ter spoiler no filme novo, né? Não! Mas eu tenho uma sugestão de série, que a série é velha, então foda-se o spoiler, chamada Person of Interest. Começa com um thriller policial, de um milionário tentando caçar bandido, mas é exatamente a mesma história, velho. É a IA que ficou crazy, full pistola, e ela tá meio que coordenando o mundo inteiro. E aí o negócio é incrível. E inclusive ela faz backup em papel, porque ela descobriu que ela foi formatada. Toda noite ela é formatada, daí ela faz backup em papel e ela se lê de manhã. Aí tipo, o backup da noite é impresso, aí de manhã alguém vai lá, os funcionários vão lá e faz a máquina escanear ela pra voltar o backup. Fica a dica aí, galera, é muito bom. Top, da hora. Olha, não, só pra eu deixar claro aqui, eu não tenho spoiler do filme, gente. Pode assistir, principalmente porque é o Mr. Tom Cruise. Vale a pena, nesse momento da história aqui, vale a pena assistir esse filme no cinema. No cinema que tá R$1 bilhão, principalmente se tiver com fome e quiser comer uma pipoca, é mais caro que o ingresso, mas vale a pena, é um filme da hora de se ver no cinema, né? A experiência é legal. Sabe que eu vi esse filme em promoção no Cinemark, e aí eu não sei como, acho que eu fui, sabe esses dias abençoados que as pessoas tiram pra te ajudar? Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu queria ver nessa sala XD aqui, porque eu sou um cara gordo, né, meu? Aí eu queria, as cadeiras são confortáveis, sabe? É espaçada, então eu não fico colado em ninguém, eu fico confortávelzinho, sentadinho. Então às vezes eu pago muito caro só pra sentar ali, assim eu não me incomodo. Aí minha mina que gosta de tirar um cochilo no cinema, ela já dorme, que é uma rainha, vai ficar toda faceira tirada dormindo lá. E aí, cara, aí eu cheguei lá e falei, moça, eu queria comprar um negócio. E aí eu falei, eu notei que não dá pra ser, eu sou cliente da Vivo, eu nunca uso essa promoção pra nada, mas lembrei na hora que eu vi um botão ali, mas não posso botar o desconto. Aí ela falou, não, mas dá sim, senhor, vem cá, o senhor coloca que tem meia e eu vou bater o desconto. Aí eu paguei uns R$40 os 2 ingressos pra ver o negócio. Aí, ó. Foi a única vez na minha vida que foi barato ir no cinema. Pode crer. Olha, cinema. Tem o filme da Barbie. Veja o filme da Barbie que eu tô curioso e me contem depois. Eu posso contar agora. Mano. Vale a pena. Não, eu quero ver. Assista. Eu quero ver porque eu sou idiota. Não porque eu tenho interesse na Barbie. Porque deve ser massa o filme. Mas é porque tem tanta gente idiota falando merda. E que eu fico pensando assim, não, eu vou lá ver essa porcaria pra galera ganhar mais dinheiro pra fazer mais. Sabe? Pra incentivar. Exatamente. Pilha errada, sabe? Pilha errada. Vou lá pra eles ganharem dinheiro, pra eles fazerem mais filme. Pra esses idiotas parar de reclamar. Exatamente. E também tem o filme do americano, o bombardeiro lá, que jogou a bomba em todo mundo. Sim, tem. Podia ser Bombheimer o nome dele, né? Que dele fica no nome dos nazistas, inclusive. Se eu não me engano, em espanhol, eu não sei se é no México, algum lugar desses, em todo lugar é Oppenheimer, mas tem em algum lugar em espanhol que é Los Bombas. Maravilhoso, tá? Perfeito. Mas, ó, então, se você é da minha geração, e a minha geração é os que estão na beira dos 40, tá bom? Se você é da minha geração, te ensinaram a nunca encostar numa Barbie. Encostou na Barbie, você já sabe, né? É só piadinha de mau gosto. Tudo deu errado, tá? Não tem nada a ver. Isso é uma idiotice colocar na sua cabeça. Vai assistir, eu tenho certeza que você vai rir muito de como a gente é idiota. É muito bom, é uma tiração de sarro. Assistam. E tomara que seja um filme sobre empoderar as mulheres, cara. É muito legal. Tem mais ter filme desse pra galera ver e a mulherada se sentir empoderada e seguir em frente. Cara, é muito massa. Assistam. Vale a pena. Eu vou ver. Promessa, eu vou ver o filme. Eu só não vou ver essa semana que eu tô de plantão e aí se tocar o telefone eu vou ter que atender, vai ser mó pilimão, sabe? Ó, então, já que assumiu a promessa, a gente vai esperar. Esse episódio vai sair e já vai lá no feed. Ele vai ter uma foto que foi assistir a Barbie. Tá, vou fazer. Vou ver se eu consigo achar aquelas. A caixinha. Tem a caixinha, não. Vou fazer lá. Eu tirei. Tá, então se eu achar, eu vou publicar. Eu nem tenho usado mais o Instagram, vou publicar. Aí nós botamos as duas lá. Combinado. Então tá. Valeu, mano. Pessoal, muito obrigado por você que ouviu ou assistiu até aqui, tá bom? Se você só ouviu, dá pra ver a nossa cara no YouTube. Se você só viu no YouTube, dá pra só ouvir a nossa linda voz no Spotify e em qualquer outro canto. Essa voz sensual, incrível, de locutor aqui perdido pra você. Maravilhoso.
Não, e a minha câmera deve estar aqui, ó. Tá loucona a câmera aqui. Se você ficou com vertigem, agradeça a Apple por colocar esse efeitinho aí. Mas eu vou comprar uma câmera nova que o Pixels vão me mandar. Fica tranquilo, galera. Eu tenho fé no sistema. ou no comunismo a câmera nova vai ser mais barata. Não sei ainda, estamos tentando descobrir. Não, vamos descobrir. Valeu. Tem uma coisa de velho, já que nós estamos falando de coisa de velho, pra gente desligar. Desse ponto tem que cortar, senão vai acabar a piada. Quer dizer assim, ó, crude, tchau. Maravilha.